Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 28. Em Alma, capítulo 28, nós vemos que o povo de Amon, eles se estabeleceram na terra de Gerson. Foi estabelecido uma igreja entre eles, tá bom? E também os exércitos dos nefitas cercaram a cidade de Gerson para proteger eles, já que eles haviam feito o convênio de não pegarem armas de guerra. Mas o que acontece? Os lamanitas seguiram eles para persegui-los e matá-los. Então agora eles chegam até os nefitas e vai iniciar-se uma grande batalha. Na verdade, aqui no capítulo 28 é apenas uma prédica sobre essa batalha que vai ser relatada com mais detalhes mais para frente. Tá bom? A gente vai ter detalhes maiores sobre essas batalhas aqui. Mas diz que nunca houve uma batalha tão feroz. Milhares e milhares morreram. Bom, a matança foi dos dois lados, mas houve um número muito maior, né, de lamanitas que foram mortos. Aqui no versículo 4 diz assim: Eis que esse foi o tempo em que houve grande pranto e lamentação entre todo o povo de Nefe, em toda a terra, sim, o clamor de viúva chorando pelos seus maridos, e também os pais pelos filhos, e as filhas pelos irmãos, sim, do irmão pelo pai, e assim o grito de lamentação foi ouvido entre todos eles, lamentando a perda de seus parentes que haviam sido mortos. Então houve grande lamentação aqui. No versículo 6 diz assim: E seguramente esse foi um dia tristíssimo, sim, um tempo de sobriedade e um tempo de muito jejum e oração. Eu gostei aqui, apesar de grande tristeza, mostrando aqui, que foi um tempo de grande jejum e orações. As orações de jejum foram intensificadas nessa época de tão grande tristeza, de tão grande sofrimento. Isso nos ensina algo, que em épocas de aflições, nós devemos intensificar ainda as nossas orações, os nossos jejuns. Por exemplo, Jesus Cristo, quando estava no jardim do Getsêmani, ele intensificou as suas orações. Ele clamou mais intensamente ao Pai. Tá bom? Então, nos momentos de aflição, nós devemos nos apegar mais ao Senhor. Por exemplo, nós, na igreja, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós jejuamos uma vez por mês. Todo primeiro domingo do mês, nós se reunimos em jejum, tá bom? E nós fazemos o primeiro. Mas se você está passando por uma dificuldade, se eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, uma vez por mês é pouco. Eu não vou esperar até o primeiro domingo do mês para jejuar. Eu devo jejuar mais do que uma vez por mês. Então, nossas orações sempre devemos fazer, mas se nós estamos passando por dificuldades, nós devemos intensificar as nossas orações. Tá bom? Isso é ensinado também lá em Lucas capítulo 5, versículo 34, quando Jesus Cristo está ensinando sobre oração. Ali tinha os fariseus, né, que oravam nas esquinas em pé para que as outras pessoas vissem. E também alguns vieram questionar Jesus Cristo. Olha, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus estão jejuando? Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus responde em Lucas capítulo 5, versículo 34 e 35. Mas ele disse: Podeis vós jejuar quando o filho da boda, o noivo ainda está com ele, quando o noivo ainda está... Aqui o exemplo é o seguinte: você vai jejuar em uma festa de casamento. Naquela época a festa de casamento era muito comida. Então você não vai jejuar na festa de casamento, tá bom? Ontem teve festa junina na minha ala. Eu não vou jejuar no dia da festa junina porque é um dia feliz, é um dia que a gente vai comer, vai ter muitas comidas típicas. Então a gente não vai jejuar na festa. Aqui o Salvador está falando o seguinte: os meus discípulos não estão jejuando porque estão comigo. Mas o dia que o noivo lhe ser tirado, que passarem aflições, eles vão jejuar. É o que ele responde no versículo seguinte, 35. Dia virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia jejuarão. Então, quando nos tempos mais difíceis, nós devemos jejuar mais, tá bom? Então, sempre devemos jejuar, uma vez por mês. Se estamos passando por mais dificuldade, devemos jejuar mais de uma vez por mês. Continuando aqui o relato, né, ele vai falando aqui das lamentações, no versículo 7, 8, aqui ele vai falando das lamentações da grande perda que foi tendo ali dos mortos, né?
Diz assim: e assim terminou o 15º ano do governo dos juízes, o povo de Nefe. E eis que o relato de Amon e seus irmãos e de suas viagens na terra de Nefe, e seus sofrimentos na terra, e suas dores e aflições, e suas imensuráveis alegria, e a acolhida da segurança dos irmãos da terra de Nefe. E agora possa o Senhor, Redentor de todos os homens, abençoar a alma para sempre. Bom, aqui então ele fala que o povo de Amon e seus irmãos sofreram muito. Fala de muitas aflições, mas eu gosto que não termina com isso. Fala que eles tiveram também imensuravelmente alegria. Muita alegria. Então nossa vida é assim, é feita de tristezas, é feita de alegria. A gente busca sempre viver os mandamentos, fazer o que é certo para ter a felicidade, que é por meio de guardar os mandamentos que nós temos essa felicidade. Inclusive essa mensagem fala sobre isso, tá bom? Mas nos momentos de aflições devemos intensificar nossas orações e jejuns. Aqui, no versículo 11 em diante, diz assim, falando sobre as pessoas, né, que foram mortas. E os corpos de milhares jaziam debaixo da terra, enquanto outros milhares que estão fazendo amontoados sobre a face da terra. Sim, e muitos milhares choraram a perda de seus parentes, porque têm motivos para temer que estejam condenados a um estado de miséria sem fim, segundo a promessa do Senhor. Enquanto os muitos milhares de outros, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e enxutam e exultam na esperança de até saber, segundo a promessa do Senhor, que eles serão elevados para habitar na mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. Então aqui a gente viu duas situações, né? Morreu muita gente, mas alguns tinham um grande motivo para alimentar, para desespero, acreditando também por conta da conduta, do jeito que a pessoa vive, que ela talvez não pudesse herdar o reino celestial, que ela não fosse salva, vamos colocar assim. E outros, apesar de chorar, como ele falou, porque a morte traz esse tipo de vazio, né? Esse abandono, a pessoa não vai estar mais presente. Acreditamos na ressurreição, acreditamos que vamos viver de novo com a pessoa, mas o lamento, ele acontece, a gente fica triste. Então, por isso que aqui no versículo 15, diz, né? Ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança de saberem que, segundo a promessa do Senhor, eles serão elevados para habitar na presença, né? Na presença, na mão direita de Deus. Então, num estado de felicidade sem fim. Então, a gente consegue ver isso também em velórios. Um velório no qual as pessoas são crentes, que acreditam em Deus, acreditam na ressurreição, as pessoas vão chorar sinceramente, lamentar, né, a ida daquela pessoa para o outro lado do véu. Porém, não é um choro de desespero, como se tudo acabou. Agora, quem não crê em Deus é como se tudo tivesse acabado, né? E aí a pessoa entra realmente num desespero. Vamos aqui, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei do povo de Amon, que lá no capítulo 27, versículo 28, diz assim: nunca consideravam a morte com qualquer grau de terror, graças à sua esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição. Portanto, para eles a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. Então a morte foi vencida por Cristo. Então por isso eles não ficavam desesperados e não acreditavam, né, que a morte fosse algo horrível. Tá bom? Porque a gente precisa morrer para ir habitar com Deus. A morte é um processo natural, faz parte para que nós possamos voltar à presença de Deus. E Cristo já venceu a morte por meio da ressurreição. Versículo 13 em diante aqui, falta o 13 e o 14 só, diz assim: vemos assim qual grande é a desigualdade entre os homens por causa do pecado e da transgressão e do poder do diabo, que provém do astuto plano que ele enreda para enredar o coração dos homens. Então aqui ele fala da grande desigualdade que existe justamente por conta do pecado, por conta que Satanás ele tem poder sobre o coração das pessoas, enredando eles da presença de Deus, do que é bom e verdadeiro. Versículo 14, final aqui diz: e assim vemos qual grande necessidade que o homem tem para trabalhar com diligência na vinha do Senhor,
Assim vemos qual grande causa da tristeza, como também da alegria. Tristeza devido à morte e à destruição dos homens. Alegria por causa da luz vivificante de Cristo. Então aqui ele dá 2 exemplos. E aí ele fala da urgência, né? A urgência, a necessidade de trabalharmos diligentemente na obra do Senhor, compartilhando o Evangelho e ajudando outras pessoas a filiar-se à igreja. E também trazer aqueles que, por algum modo, deixaram de participar da igreja, voltarem a participar ativamente, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.